Vamos continuar estudando frações. Aqui é a parte 2 da nossa aula. Nós já vimos como se lê, o que é fração, como se lê, como a gente representa, o que é numerador, denominador. Bom, agora nós vamos entender um pouquinho do que é uma fração equivalente, né? Nós vamos comparar algumas frações e nós também vamos entender os tipos de frações, própria, imprópria e aparente. O que é meu numerador, o que é meu denominador. Meu denominador, então, é o número de partes que eu dividi aí no meu objeto, e o numerador, as partes selecionadas. Então, eu tenho aí uma parte pintada, uma parte selecionada, do total de 2 pedaços, porque eu dividi meu objeto em 2, um meio. Lembrou isso? Vamos representar rapidinho aqui, ó, como eu faço a fração dessa imagem aí. Bom, eu tenho 8 partes, uma selecionada, uma pintada, então eu tenho 1/8. Aqui eu tenho 5 partes, meu objeto dividido em 5 partes, e eu selecionei 2. Aqui eu tenho 4 partes, e eu selecionei 3, e ficou 3/4. E aqui no último eu tenho 8 partes, mas eu selecionei 5, ficou 5/8. Lembraram? Podemos seguir, se você tem dúvida nisso, volta na aula 1 de fração, a parte 1, ok? Então, quem está sabendo, vem comigo. Aprender agora, vamos comparar frações. Quando eu mostro aí para você 1/3 e 1/4, que fração é maior, 1/3 ou 1/4? Algumas pessoas podem ser que diga que é 1/4, porque vê que 4 é um número maior, vai logo de cara pensar que é maior. Mas pensa comigo, você prefere dividir um chocolate com 3 pessoas ou prefere dividir esse chocolate com 4 pessoas? Se você for guloso, você vai querer dividir com 3 e não com 4, porque vão ficar pedaços maiores. Então, quanto mais pessoas em mais partes eu dividir, menor vai ficar o meu pedaço. E, portanto, a maior fração aí é 1/3 e não 1/4. Dá uma observada aí no tamanho do pedaço de 1/3 e no tamanho do pedaço de 1/4. Percebeu? Percebeu? Então, eu tenho 2/5 e eu tenho 2/3. Que fração é maior aí, hein? Se você observar direitinho, é claro que 2/3 é maior, porque eu dividi ali minha pizza em 5 partes, então os pedaços ficaram menores. E ali na segunda opção, eu dividi minha pizza em 3 partes. Logo 2/3 é maior que 2/5. Vamos analisar agora 1/4 e 2/8. 1/4 e 2/8. Qual fração é maior? Se você analisar direitinho, você vai perceber que as duas frações são do mesmo tamanho. Olha só, olha aqui. 1/4, 2/8. Professora, por que que isso aconteceu? Como assim? Olha como é simples. Primeira pizza eu dividi em 4 partes e comi uma. A segunda pizza eu dividi em 8 partes, eu dividi no dobro de pedaços, mas também eu comi o dobro de pedaços. Então acabou ficando igual, porque cada 2 pedaços vai equivaler, vai ser o mesmo tamanho de um daquela outra que eu dividi em 4, tá certo? Portanto, tem um nome para isso. Toda vez que eu tenho frações iguais, que têm o mesmo valor, então a gente chama de frações equivalentes. Equi de igual, valente de valor, valor igual, ok? Então, aqui, se eu perguntar quem comeu mais, o primeiro ou o segundo? Os dois comeram iguais. Está o mesmo tamanho, o mesmo valor. Um caso aí. Nesse caso, eu tenho 1/4 e eu tenho 4/16.
4/16. E aí, professora? Fácil, professora. Já percebi, e você está de parabéns. Também são equivalentes, são iguais. Se você analisar aqui, ó, o tanto do bolo que eu comi, quando eu falo que eu comi 1/4, e quando eu comi 4 pedaços de 16, vai dar exatamente o mesmo tamanho, a mesma quantia. Isso eu posso, então, falar que essas duas frações também são frações equivalentes, tá certo? Vamos agora para um próximo conceito. De fração. Fração própria. O que é, professora, uma fração própria? É muito simples. Uma fração própria é aquela normal mesmo do dia a dia que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, eu tenho 1/2. Eu tenho uma figura dividida em duas partes, pintei uma, selecionei uma, eu tenho 1/2. 3/5, uma figura que eu dividi em 5, pintei 3, e eu tenho 1/4. Uma figura que estava dividida em 4, eu pintei uma. Resumindo, a fração própria, o meu numerador, meu número de cima, ele é menor que o denominador. Uma fração normal, comum, ok? O meu numeradorzinho, ficou horrível esse circulado, vou até apagar. O meu numerador, ele precisa ser menor que o denominador. Se a própria, o numerador tem que ser menor, o que vocês acham que tem que ser? O que vai mudar para a imprópria? Bom, se na própria o meu numerador era menor, na imprópria vai ser maior. Mas como assim, professora? O meu numerador maior que o denominador? Se o denominador é o número de partes que eu dividi um objeto em duas partes e eu não consigo pintar três ali, ó, só consigo pintar duas. Ah, mas aí por isso que ele ganha esse nome muito estranho, né? Uma fração imprópria, parece que é inadequada, que não está certa. Aparentemente fica meio estranho aí, né? Pois é, ela é imprópria, mas tem uma explicação para isso. Porque, na verdade, vamos imaginar uma situação. Eu tenho um cupcake na geladeira, dividido em duas partes. Cheguei lá, peguei meu cupcake, comi um pedaço, comi outro pedaço, já comi quanto? Eu já comi 2/3 do meu cupcake. Mas eu ainda tô com vontade de comer mais. Então eu vou lá, pego mais um cupcake, que também tá dividido em duas partes, e vou comer mais um pedacinho. Agora eu comi 3 pedaços, não comi? Pois é, eu comi 3 pedaços dos cupcakes que estavam divididos em duas partes. Então, não vai mudar meu denominador, eu não tenho que somar o denominador, porque o meu cupcake estava dividido em quantas partes? Em duas partes. E ele continua dividido em duas partes, por mais que eu tive que pegar um cupcake inteiro e mais um pedaço do outro. Mas eu tenho ali, sim, eu tenho 3/2. Entendeu? Então, vamos ver as próximas situações. Eu tenho 8/5. Bom, minha primeira figura, que está dividida em 5 partes, já peguei, já pintei toda, já deu 5/5, mas eu tenho que pintar 8/5. Vamos pegar a segunda figura e vou pintar mais 3 para chegar em 8. Então, eu tenho 8 partes selecionadas, 8 partes pintadas de bolos que estão divididos em 5 partes. Por último, tenho aqui 5/4. Bom, eu já pintei aqui 4/4. Quantos pedaços mais eu preciso pintar? Já pintei 4, professora, para chegar em 5 falta mais um. Então, eu vou pegar minha outra figura igualzinha, dividida em 4 também, e vou pintar mais um. Em outras palavras, aí eu poderia falar que eu comi 5/4 da pizza, então eu comi uma pizza inteira mais uma fatia da outra, ou 4/4 da primeira pizza mais 1/4 da segunda pizza, deu 5/4. Isso é fração imprópria. Olhando assim é estranho como pode o numerador ser maior que o denominador, porém a gente já entendeu como é que funciona. E já falamos da própria, já falamos da imprópria. Gente, eu tenho aí essa pizza que foi dividida em quantas partes? Em 4. Meu denominador é 4. O meu numerador vai ser 4, porque eu ainda tenho os 4 pedaços da pizza estão aí.
Então, quantos pedaços eu tenho da pizza aí na mesa? 4. De quantos pedaços que eu dividi? 4. Então, eu posso falar para você que eu tenho 4 quartos da pizza? Posso. Então, eu tenho 4 quartos da pizza. Mas eu também, em vez de falar assim, nossa, eu tenho 4 quartos da pizza, ou eu comi 4 quartos da pizza, eu posso também falar que eu tenho uma pizza inteira. Tá inteira ou não tá inteira? Não tem uma pizza toda aí na mesa? Tenho. Então, a gente chama isso de fração aparente. Por quê? Parece uma fração, mas também é um número inteiro. Porque 4 quartos da pizza, eu posso falar que eu comi 4 quartos, como eu posso falar que eu comi uma pizza inteira. Posso colocar um número inteiro. Alguns casos de fração aparente, tenho aí, ó, 2 meios. Então, quer dizer que eu selecionei toda a figura aí. Eu pintei, dividi em duas partes e eu pintei as duas partes. 5 quintos. Eu dividi em 5 partes e eu pintei as 5 partes. Eu selecionei as 5 partes. Eu dividi em 4 partes e eu pintei em 4 partes, 4 quartos. Bom, em todos os casos, eu posso falar ali, ó, 2 meios, ou eu posso falar que eu comi 2 meios do bolo, ou eu comi um bolo inteiro. Eu posso falar, eu comi 5 quintos da pizza ou do bolo, ou eu comi um bolo inteiro ou uma pizza inteira. Eu posso falar que eu comi 4 quartos da pizza, ou posso falar que eu comi a pizza inteira. Por isso que é aparente. Parece que é uma fração, mas na verdade é um número inteiro. Fácil assim. Ah, então, professora, eu já percebi, olha, que o numerador e o denominador ficam iguais. É verdade, o numerador e o denominador estão iguais. Mas toda vez que eu tiver o numerador e o denominador igual, realmente é uma fração aparente. Mas ela pode ser aparente sem ser igual também. Como seria isso? Nesse caso aqui, 8 quartos. Se eu falar para você que eu comi 8 quartos, olha, está parecendo a nossa fração imprópria, né? O numerador está maior, mas vamos analisar direitinho para ver se ela não é aparente. Olha só, para eu chegar a 8, eu dividi em 4, porque está pedindo para dividir em 4. Na minha primeira pizza, pintei todas. E da minha segunda pizza, para chegar em 8, eu tive que pintar todas também. Eu posso falar para você que eu comi 8 quartos da pizza, eu pintei 8 partes dos meus círculos aí, ou eu posso falar para você que eu comi 2 pizzas inteiras. Olha aí de novo o número inteiro. Então, 8 quartos é igual a 2 pizzas inteiras. Logo, isso também é uma fração aparente. Bom, essa foi a aulinha de fração de hoje. Espero que tenha entendido e gostado. Por favor, dê um like nesse vídeo, compartilha e se não é inscrito, se inscreve no canal. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.